Levítico, capítulo 4. Ofertas pelos pecados. O Senhor falou a Moisés e ordenou: Fala aos filhos de Israel e orienta-os. Se alguém pecar sem a intenção de fazê-lo, mas transgredir de algum modo a qualquer dos mandamentos do Senhor, assim deverás proceder. Se for sacerdote ungido que pecar, trazendo, portanto, culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como sacrifício pelo pecado que cometeu. Levará o novilho diante do Senhor à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará na presença do Senhor. Depois, o sacerdote consagrado pela unção tomará um pouco do sangue desse novilho e o levará à tenda do encontro. E molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário perante o Senhor. O sacerdote colocará então um pouco desse sangue sobre as pontas alongadas em forma de chifre do altar do incenso que é queimado diante do Senhor na tenda do encontro. E derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos que se encontra na entrada da tenda do encontro. De toda a gordura desse novilho oferecido em sacrifício pelo pecado, eis o que ele reservará: a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e está próxima dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Como se retira a gordura do bovino sacrificado como oferenda de comunhão? Então, o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos. O couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e seu excremento, isto é, tudo o que restar do bovino, ele levará para fora do acampamento a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas. Os sacrifícios pela congregação. Se for toda a comunidade de Israel que pecar por ignorância e infringir algum dos aspectos prescritos nos mandamentos do Senhor, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Contudo, quando a comunidade reconhecer a violação cometida, todo o povo se reunirá e trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Perante o Senhor, os anciãos da congregação de Israel colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante do Senhor. Em seguida, o sacerdote consagrado pela unção levará à tenda do encontro um pouco do sangue do novilho. Molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante da cortina do véu no lugar santo perante o Senhor. Depositará então um pouco do sangue sobre as pontas em forma de chifre do altar que se encontra diante do Senhor na tenda do encontro. E depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos que está na entrada da tenda do encontro. Então retirará do animal toda a gordura e a queimará no altar. E fará com esse novilho como se faz com o bovino da oferta pelo pecado. O sacerdote cumprirá assim o rito da expiação, a partir de cada chefe de família, e todos serão perdoados. Depois, ordenará que o novilho seja transportado para fora do acampamento e o queimará, da mesma maneira como queimou o bovino anterior. Esse é o sacrifício pelo pecado da comunidade. O sacrifício pelo erro de um líder. Quando um líder pecar sem intenção deliberada de assim proceder, transgredindo de alguma forma qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Entretanto, assim que se conscientizar quanto ao pecado cometido, trará como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos, na presença do Senhor. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre que se prolongam nos cantos do altar dos holocaustos. Em seguida, derramará o sangue na base do altar dos holocaustos. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim, o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder e este será perdoado. O pecado de uma pessoa do povo. Se alguém da comunidade, inadvertidamente ou sem querer, incorrer no erro de fazer o que é proibido segundo qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Sendo assim, quando se conscientizar do seu pecado, trará como oferta pela violação cometida uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será sacrificado no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar.
Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote cumprirá o rito de expiação para essa pessoa do povo e ela será perdoada. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá de ser uma fêmea sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal que será sacrificado como oferta pelo pecado, no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue do sacrifício e o depositará sobre as pontas em forma de chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará todo o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura do animal, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em benefício dessa pessoa, propiciação pelo pecado que cometeu, e ela será perdoada. Levítico capítulo 5. Os outros casos de oferta pelo pecado. Os casos em que é necessário oferecer sacrifícios são os seguintes. Se alguém pecar porque, havendo sido convocado como testemunha de algo que observou ou de que veio a tomar conhecimento, não declarou que de fato sabia, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém, ainda que por descuido, vier a tocar em qualquer coisa considerada impura, como por exemplo o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou ainda de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa se tornará impura também e será culpada. Se alguém, ainda que sem querer, tocar a impureza humana, qualquer que seja, cujo contato seja considerado impuro, mesmo que não tenha consciência disso, assim que tomar conhecimento do que fez, se tornará impuro e será culpado. Se alguém irrefletidamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto a respeito do qual alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando tomar conhecimento do que fez, será culpado. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas faltas, deverá confessar o seu pecado e trazer perante o Eterno, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício a fim de conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, uma res de gado miúdo trará perante o Senhor em sacrifício de preparação pelo pecado que cometeu 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício pelo pecado e o outro pelo holocausto. A pessoa culpada entregará as 2 aves ao sacerdote e este oferecerá primeiro a ave que é o sacrifício para tirar pecados. E o sacerdote, apertando-lhe o pescoço, lhe deslocará a nuca, sem separar a cabeça. Em seguida, aspergirá ao lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue pela base do altar. Esse é o sacrifício para cancelar a culpa pelo pecado. O sacerdote, então, oferecerá outra ave como holocausto, segundo a forma ritual prescrita, e fará expiação pelo pecado cometido, e a pessoa será perdoada. Se, contudo, alguém ainda não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha, e oferecerá como sua oferta para tirar pecados. Entretanto, não deverá misturar azeite nem incenso com a farinha, pois essa é uma oferta específica para tirar pecados. O culpado a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Este ato lembra que a oferta toda é consagrada a Deus. É, portanto, um sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor das pessoas do povo por qualquer desses pecados cometidos, e haverá perdão para o contrito. E como no caso das ofertas de cereais, o restante da farinha pertence ao sacerdote. O sacrifício de reparação. Então o Senhor orientou a Moisés: quando alguém cometer uma falta, pecando sem intenção deliberada em relação a qualquer oferta que deixou de consagrar ao Senhor, deverá trazer à presença do Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário como oferta para tirar o peso dessa culpa. Além disso, o culpado precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar, mais 1/5 do valor como restituição. O sacerdote tomará o carneiro e fará propiciação pela culpa do ofertante, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor,
Ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado e incorrerá nas devidas penas a sua iniquidade. Portanto, para tirar sua culpa, ele deverá entregar um carneiro sem defeito ao sacerdote, sendo que o valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada tradicionalmente no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, ainda que sem essa intenção, e ela será perdoada. Esse é um sacrifício de reparação e essa pessoa é sem dúvida responsável por seu pecado diante do Senhor. Levítico capítulo 6. As ofertas pelos pecados voluntários. Então o Senhor Deus comunicou a Moisés essas ordens para o povo de Israel. Se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor, enganando o seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado ou deixado sob seus cuidados como penhor, ou ainda defraudando seu irmão, roubando-lhe ou extorquindo-lhe o que quer que seja, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo, portanto, pecado, quando desse modo errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu ou de que se apropriou indevidamente e lhe foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado, ou ainda sobre qualquer assunto em que tenha empenhado a palavra sobre juramento falso. Fará total restituição e acrescentará a esse montante 1/5 do valor, entregando tudo ao devido proprietário no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa. Depois trará ao Senhor como oferta de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho. Será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele o rito de expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, qualquer que seja a ação que tenha resultado em pecado. As leis de Deus sobre o holocausto. Então o Senhor convocou Moisés e orientou-o, dizendo: Ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: essa é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto a este. Depois, despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. As leis sobre a oferta de cereal. São essas as leis a respeito da oblação, a oferta de manjares de cereais. Após haver um dos filhos de Arão trazido a oferta de cereal em frente ao altar, o sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial, como aroma agradável ao Senhor. Arão, seus filhos e descendentes ficarão com o restante da oferta de cereais. Com a farinha da oferta, eles prepararão o pão sem fermento e se alimentarão desse pão em lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Não se cozerá com levedo a porção das minhas oferendas queimadas que lhes dou. É uma porção santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão dentre os filhos de Arão poderá comer dessa porção das ofertas queimadas ao Senhor. Essa é a parte que pertencerá perpetuamente a todos os descendentes de Arão. Das ofertas de alimentos consagradas a Deus, o Senhor. Contudo, fica estabelecida uma advertência. Todo o que nelas tocar deverá ser santo, porquanto essas são ofertas sagradas. A oferta na ordenação sacerdotal. E disse mais o Senhor a Moisés: essa é a oferta de Arão e dos seus descendentes, que oferecerão ao Senhor no dia em que o sacerdote for ungido. Um jarro da melhor farinha como oferta regular de manjares. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade ao pôr do sol. Numa assadeira se fará com azeite, bem misturada trarás. Em pedaços cozidos trarás a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido como grande sacerdote, deverá fazer o mesmo. Por estatuto perpétuo, essa oferta será completamente queimada, como sacrifício a Deus, o Senhor.
Nenhuma parte de qualquer oferta de manjares apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. A lei da oferta pelo pecado. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena a Arão e a seus descendentes as seguintes instruções. Esta é a lei da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto diante do Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar sobre as vestimentas, essas deverão ser lavadas em local santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, este será esfregado e lavado na água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, porquanto se trata de oferta santíssima. No entanto, toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro para expiação no lugar santo, não será comida, terá de ser completamente queimada.